E hoje é dia de falarmos desses caras aqui, células fotovoltaicas e como elas compõem o módulo fotovoltaico. Mas antes de falar da célula, vamos falar rapidamente sobre as características construtivas de um módulo fotovoltaico. Talvez você já tenha visto vários, mas ainda tem dúvida da sua composição. O módulo fotovoltaico ele é algo relativamente simples de ser fabricado, porque ele é formado por algumas camadas. Começando na face frontal, pelo vidro. Esse é um vidro especial e é esse vidro que traz a resistência mecânica para este módulo fotovoltaico, para que as células estejam mais protegidas. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as células. Outro ponto muito interessante é que neste vidro existe uma tecnologia muito grande. Então, apesar da montagem do módulo ser algo relativamente simples, o segredo está na fabricação de cada um dos itens de forma individual. Hoje a tecnologia deste vidro, por exemplo, ela é tão grande que ela maximiza a absorção dos fótons de luz da célula fotovoltaica, tornando a célula mais eficiente, né? Então a célula, quando exposta à radiação solar direta, ela tem uma eficiência de conversão menor do que quando encapsulada no módulo fotovoltaico, devido à característica e eficiência na evolução da construção deste material. Então muitas pessoas acham que esse vidro é um vidro convencional e não. É um vidro especial que inclusive serve para trazer a resistência mecânica e, além disso, maximizar a produção de energia da célula fotovoltaica. Depois do vidro, nós temos o encapsulante. Esse encapsulante ele existe, porém, no processo de fabricação, esse módulo passa por um aquecimento em alta temperatura e esse encapsulante ele se torna transparente. Para quem tem dúvida sobre o encapsulante, quem quer conhecer também um pouco mais sobre o processo de fabricação deste módulo dentro de uma fábrica em escala real, nós temos um vídeo aqui no canal, nós vamos deixar na descrição. Mas seguindo, depois desse encapsulante, aí de fato nós temos as células fotovoltaicas, que na sequência nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Depois das células nós temos mais um encapsulante e atrás desse encapsulante o backsheet. Então basicamente é um sanduíche que é formado aqui por algumas camadas e a célula fotovoltaica ela fica encapsulada a vácuo. Guarde essa informação porque vai ser importante nos próximos passos desse vídeo. Na lateral, encapsulando todo esse sanduíche, nós temos o frame que vai ser realmente fixado nas estruturas, em cima do telhado, no solo e assim por diante. Então o frame ele traz essa ajuda na resistência mecânica e facilita a fixação do módulo fotovoltaico com o intuito principal de proteger o máximo possível a célula fotovoltaica. Então, entendido a composição simplificada dos módulos fotovoltaicos, vamos falar um pouquinho sobre células. Quando nós vamos falar sobre células, nós temos duas grandes linhas de fabricação, sendo células policristalinas e células monocristalinas. Agora vocês vão conseguir entender de maneira bem nítida a diferença entre elas. Notem que na célula policristalina a gente consegue ver uma grande diferença de tonalidade. Essa diferença de tonalidade nos mostra também vários silícios fragmentados, a união de vários silícios fundidos, formando um bloco único para posteriormente a gente conseguir fazer o corte e ter a célula fotovoltaica. Quando a gente fala da célula monocristalina, note que a gente não tem essa diferença. Por quê? É um silício único. Então vamos colocar aqui uma do lado da outra para vocês conseguirem ver uma diferença bem nítida. Vamos trabalhar na luz aqui também. Então, notem que a célula da direita é uma célula policristalina. A gente consegue ver diversos silícios fundidos em bloco, enquanto nessa célula da esquerda nós temos um silício único e ultrapuro.
Qual que é a diferença principal entre a célula policristalina e a célula monocristalina? A célula monocristalina, por ser um silício único e ultrapuro, ele se torna mais eficiente. Então são células mais modernas e são as células que os principais players, os maiores fabricantes de módulos utilizam hoje. Você ainda encontra no mercado as células policristalinas. São células de menor eficiência e por isso comumente são comercializados quando você busca o menor custo de um módulo fotovoltaico. Aqui você tem o melhor custo-benefício porque a diferença de preço não é tão expressiva e aqui você tem uma eficiência maior, produzindo mais energia na mesma área se comparado às células policristalinas. Então, se você tiver a opção de escolher entre células policristalinas e monocristalinas, saiba que policristalina tem uma eficiência menor. São módulos mais antigos, por consequência, são módulos também mais baratos. Depois nós temos os módulos com células monocristalinas, mais eficientes, um pouquinho mais caro, mas de melhor custo-benefício. Por quê? A diferença não é tão expressiva. Outro ponto importante a ser levado em consideração é que os principais fabricantes do mundo estão deixando de fabricar as células policristalinas e focando 100% a produção nas células monocristalinas. Por que essa informação é importante? Porque se daqui 1, 2, 3 ou 4 anos, ou até mais, você precisar substituir esse módulo fotovoltaico, dificilmente você vai encontrar um módulo de célula policristalina para comprar, beleza? Então, aqui existe uma grande tecnologia também, né? Então há investimentos de muitos milhões de dólares para conseguir avançar alguns décimos de eficiência a maior para você ter sempre os módulos fotovoltaicos mais potentes e mais eficientes. Outro ponto que é importante a gente já desmistificar nesse vídeo é que nem sempre os módulos mais potentes eles são mais eficientes. Por quê? Nos últimos anos, a indústria priorizou módulos de maior potência, só que muitas vezes cresceram de tamanho também. Então, quando você quer avaliar a eficiência de um módulo fotovoltaico, você tem que olhar lá no datasheet do módulo qual que é a eficiência de conversão e não apenas a potência. Por quê? Existem módulos de alta potência, 550, 600, 650, 700, até 900 watt-pico, porém são módulos gigantes. E qual que é o grande problema quando você começa a crescer as dimensões do seu módulo? A gente começa a aumentar o quê? A área de flambagem. O que é a área de flambagem? Essa área que o módulo começa a ter uma estrutura mecânica menor, ele começa a ceder mais. Então, por exemplo, a área de flambagem na borda é muito menor do que a área de flambagem na parte central desse módulo fotovoltaico. Quanto maior esse módulo, maior a área central e maior a tendência de flambagem. E quando a gente fala sobre flambagem, é um risco para a célula fotovoltaica. Por quê? Estas células fotovoltaicas elas são extremamente frágeis e a célula fotovoltaica é a responsável pela produção de energia elétrica. Então tudo que compõe o módulo fotovoltaico é para proteger estas células e maximizar a absorção de luz. Por quê? É a célula fotovoltaica que vai absorver a luz solar e vai converter essa luz em energia elétrica. E aqui a gente já desmistifica um outro grande mito. Muitas pessoas acreditam que em áreas quentes o módulo fotovoltaico vai produzir mais energia. E isso não é verdade. Por quê? A célula fotovoltaica ela produz mais energia de acordo com a intensidade de luz que ela recebe e não de acordo com a quantidade de calor. Vamos avançar até um pouquinho mais, não vou me aprofundar tanto neste vídeo, mas saiba que quando esta célula fotovoltaica ou essa célula fotovoltaica, qualquer célula fabricada em silício, ela aquece,
ela perde eficiência. Então, qual que é o melhor cenário de produção de energia para um módulo fotovoltaico? A menor temperatura e a maior irradiância, a maior intensidade de luz solar. Mas esses detalhes ficam para um outro vídeo, um vídeo técnico um pouquinho mais avançado que tem aqui no canal também. Beleza, entendido que a principal função do módulo fotovoltaico é proteger as células fotovoltaicas e maximizar a absorção de luz, né? Então, os módulos fotovoltaicos são formados por diversas células fotovoltaicas. Então, isso que vocês estão vendo não é uma célula fotovoltaica única, são diversas células fotovoltaicas que, unidas e mais os outros componentes, formam um módulo fotovoltaico. E essas células fotovoltaicas, vocês viram que, por exemplo, este módulo já é de célula fotovoltaica monocristalina. Então, ele tem uma intensidade de azul muito maior, né? Então, vocês conseguem nitidamente perceber que a célula policristalina ela é mais clara e a monocristalina ela é mais escura. Então, aqui a gente já responde mais uma dúvida também. Muita gente pergunta, Isaac, como que eu sei a olho nu, batendo o olho no módulo, se ele é de célula monocristalina ou policristalina? Comumente, os módulos de célula monocristalina ele é um azul escuro, tendendo para um azul marinho, né? São essas células aqui. Enquanto os módulos de célula policristalina, ela tem um tom de azul mais claro. Então, a olho nu você já consegue perceber essa diferença. Outro ponto que vocês vão notar é que essa célula fotovoltaica e esta célula fotovoltaica, ela é maior do que as células fotovoltaicas que compõem esse módulo. Qual que é a grande diferença aqui? As células fotovoltaicas, esta célula nós chamamos de full cell. E as células deste módulo fotovoltaico nós chamamos de half cell. Qual que é a principal diferença entre o módulo full cell e o módulo half cell? Simplesmente existe um corte a laser nessa célula fotovoltaica, dividindo ela ao meio, para que a gente tenha a metade superior e a metade inferior da célula. Isso nos traz alguns benefícios, como por exemplo, aumento da resistência mecânica, redução da temperatura. Se reduz a temperatura, aumenta a produção de energia e vários outros benefícios que nós também já explicamos aqui no canal. Beleza? Entendido então que a célula fotovoltaica é o principal item do módulo fotovoltaico, porque é aqui que a gente realmente produz energia, a gente converte a luz solar em energia elétrica.